O Flamengo apresentou há pouco o Nicolas de la Cruz, grande reforço do time para a temporada 2024 e candidato a melhor reforço do futebol brasileiro nesta temporada. No vídeo de hoje a gente vai olhar para como tem jogado o Flamengo do Tite, como jogou na reta final da temporada passada, e como o Nicolas de la Cruz vai poder se encaixar nessa equipe. Bom, a gente já está com o campinho aí mostrando a formação, ou base da formação do Flamengo na reta final do Campeonato Brasileiro de 2023, desde a chegada do Tite. Né? Depois de alguns experimentos, foi mais ou menos esse o time que ele fixou, com uma variação aqui na direita, o Wesley ou o Mateuzinho, a dupla de zaga Fabrício, Bruno e Varela, Ayrton Lucas na esquerda, o Felipe Luiz até jogou algumas partidas, mas como se aposentou não está à disposição para esse ano. E a dupla de volantes, né, a dupla de meio campo que ele encontrou com o Pulgar e o Gerson, o Alan está se recuperando de lesão, também estará à disposição em 2024. Na esquerda, Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Começou o Bruno Henrique, depois voltou o Cebolinha, quando o Bruno Henrique foi expulso em um jogo contra o Bahia, aí o Bruno Henrique foi jogado do lado direito, mas depois voltou para o lado esquerdo. Arrascaeta mais centralizado, Pedro como 9 e o Luiz Araújo completando esse ataque do lado esquerdo. Jogou algumas vezes, como eu disse em outras ocasiões, o Bruno Henrique jogou por ali, mas o Tite gostou bastante do desempenho do Luiz Araújo. Partindo desse time, partindo desse 4-2-3-1 e das possibilidades que o Flamengo tem no elenco, a tendência, né, ou a expectativa que eu tenho, analisando o que o De La Cruz pode fazer e o que esse time do Flamengo também, é de que ele entre, né, nesse lado direito do campo na vaga do Luiz Araújo. O Nicolas de la Cruz é um jogador. A contratação do Flamengo do Nicolas de la Cruz é uma contratação espetacular, porque o de la Cruz é um jogador de muita qualidade técnica, que trabalha muito bem sem a bola também e que pode jogar em diferentes posições e funções do campo. O de la Cruz pode ser esse meio aberto pelo lado direito, como eu imagino que ele será, com a dinâmica de trazer para dentro para armar junto com a Arrascaeta, mas ele pode ser um terceiro homem de meio campo, numa faixa um pouquinho mais central, e na ausência do próprio Arrascaeta, o de la Cruz pode ser esse jogador mais centralizado, esse 10 entre aspas. Mas essa polivalência dele faz com que ele e o Arrascaeta, em um primeiro momento, não concorram pela mesma vaga. Né? O Tite pode pensar algo diferente, jogar com 2 pontas, por exemplo, mas em um primeiro momento, né, a possibilidade desses dois jogarem juntos ela é muito grande, porque o De La Cruz pode ser esse cara pelo lado direito, justamente trazendo para dentro e sendo um cara para ocupar essa faixa mais central. O que potencializaria também as principais características dos dois laterais que o Flamengo tem hoje à disposição no elenco, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, na sexta-feira, dia 12 de janeiro. O Mateuzinho e o Wesley, que são jogadores com capacidade de chegada ao ataque, com muita passagem, né, ao campo ofensivo, né, jogadores que se apresentam bem ao ataque, até mais o Wesley, né, um cara que chega muito ao fundo, foi bem até com o Sampaoli em algumas partidas dentro dessa dinâmica. O Flamengo ainda talvez procure um lateral direito no elenco, embora tenha 3 no elenco, além deles dois, o Varela, que tem características um pouco mais defensivas, mas a tendência é que um dos dois ganhe a vaga no time titular, com o Ayrton Lucas na esquerda. Vou até tirar o Cebolinha aqui e deixar o Bruno Henrique em um primeiro momento. Essa dinâmica do De La Cruz vir para dentro, né, para armar o jogo perto do Arrascaeta, abre esse corredor para que o Wesley possa passar e o Flamengo ter uma linha de 5 jogadores na frente aqui, que é algo que o Tite tem desenhado muito nas suas equipes, né? Um time que ataque num 3-2-5, vai, com o Ayrton Lucas podendo ser esse terceiro elemento na saída de bola. Fez esse papel já com o Tite na temporada passada. Gerson e Pulgar à frente da defesa para esse primeiro passo, podendo se projetar o ataque também. E essa linha de 5. 2 jogadores abertos, Bruno Henrique e Wesley, e o Arrascaeta dividindo essa armação com o De La Cruz por dentro, com o Pedro sendo um 9, um jogador para dar profundidade, para estar mais perto da linha de fundo adversária, mais perto da área, né? Um centroavante de fato, como tem trabalhado o Tite. Eu acredito muito nesse modelo para essa temporada do Flamengo. Que não quer dizer que o Ayrton Lucas não vai poder apoiar a vez ou outra, apoiando até por dentro em alguns momentos específicos. Que não quer dizer que o Gerson não vai poder se juntar a esses homens de frente, ser um articulador a mais, um cara jogar mais perto do gol. O que não quer dizer também que o Bruno Henrique vai ficar aprisionado aqui do lado direito do ataque, do lado esquerdo do ataque, melhor dizendo. Ele não vai ser um cara para fazer diagonais, para encostar no Pedro, para ser um elemento a mais no ataque, né, dando peso à área. Ele vai muito bem nessas jogadas, né, finaliza muito bem muitas vezes. Então também vai ser um jogador importante o Bruno Henrique nesse sentido, com essa dinâmica, e Everton Lucas podendo passar no corredor. Acho que esse vai ser o molde de início. Variações que o Flamengo pode ter com o De La Cruz e que esse jogador oferece são algumas, né? Como eu disse, ele pode ser um terceiro homem de meio campo, jogando aqui numa faixa mais central ao lado do Gerson e do Pulgar, formando um losango com a Arrascaeta, e aí o Flamengo tem uma outra dupla de ataque, com Gabigol e Bruno Henrique, por exemplo, com Gabigol e Pedro, por exemplo, com Pedro e Bruno Henrique, por exemplo, também. Em momentos em que o Arrascaeta não puder jogar, por alguma razão,
O De La Cruz pode ser esse cara mais centralizado aqui também, e aí aqui nessa faixa mais central entrar um jogador como o Alan, por exemplo, para ter um meio mais reforçado, com muita ultrapassagem dos laterais, o Ayrton Lucas e o Wesley também tem esse papel. Então o Flamengo ganha, né, com a contratação do De La Cruz, um jogador que te oferece a possibilidade de jogar de formas muito diferentes com o mesmo time, né, com o mesmo elenco. Um jogador muito, muito acima da média, como eu disse, defende e ataca com muita qualidade. Se o Tite quiser pôr ele numa faixa mais central aqui, ocasionalmente, e ter talvez o Luiz Araújo, que ele gostou bastante, que é um cara que acelera muito o jogo, também pode acontecer. Tem o Cebolinha, como eu disse, para ser uma opção aqui do lado esquerdo, também um jogador que acelera bastante a partir do lado. O Flamengo que vai ganhando opções diferentes, né, com o Cebolinha em tese recuperado, não fez um bom começo de ano, o Luiz Araújo entrando mais na lógica e na dinâmica do time, o próprio De La Cruz que chegou, o Alan que vai se recuperar, como eu disse, enfim. O Flamengo tem grandes, excelentes notícias para essa temporada, né? Tem, de fato, motivos para ter uma expectativa muito grande com o que esse time vai poder jogar nas mãos do Tite. Tem um grande treinador, tem um elenco muito poderoso, principalmente do ponto de vista ofensivo, modelos, encaixe, detalhes, a gente vai observar, obviamente, ao longo da temporada. Mas acho que partindo com esse ponto de partida, né, com esse ponto de saída, o Flamengo sim vai ser muito forte e muito competitivo ao longo de 2024, com a adição de Nicolás de la Cruz, um jogadoraço no meio de campo rubro-negro.